Olá, hoje estreamos o podcast Saúde em Debate. E hoje temos o prazer de receber na estreia do nosso podcast a Lene Queiroz, né, que é líder voluntária da Anfibro, Associação Nacional de Fibromialgia e Doenças Correlacionadas. Lene, seja bem-vinda ao podcast Saúde em Debate, viu? Muito obrigada, meu amigo. É um prazer estar aqui, né, nessa estreia desse seu podcast. E me sinto lisonjeada pelo convite que você fez e agradeço mesmo pela oportunidade que você está nos dando para a gente estar falando um pouquinho aqui sobre o lúpus, sobre a fibromialgia. E já te desejo sucesso, Obrigado. né? E parabéns por essa iniciativa. Esse podcast, Lene, ele tem como objetivo trazer o povão, né, que tanto sofre com o descaso da nossa saúde. E aqui o povo terá o direito de falar, né, a realidade que está a nossa saúde no nosso estado. Então, primeiramente, Lene, eu gostaria de lhe perguntar para você nos explicar o que é o lúpus e a fibromialgia. Pois bem, vamos começar pela fibromialgia. A fibromialgia, ela é considerada uma síndrome caracterizada por dor crônica, mais de 3 meses e difusa, com muitos sintomas. Na verdade, são mais aí de 100 sintomas da fibromialgia, né? Além das dores musculares intensas, generalizadas, porque a dor não é só num lugar, né? A dor, ela anda pelo corpo, né, do fibromialgico. Uma hora está num canto, outra hora está em outro lugar. Então, não tem um lugar no corpo que a gente não sinta dor, né? É dor 24 horas por dia. E, além dessas dores, tem a fadiga crônica, que é aquele cansaço além do normal. Entendi. Na verdade, tu já acorda cansado, tu já se cansa por não fazer nada. Só o fato da fibromialgia ir lavar uma louça, já fica extremamente cansado. Quando digo serviços de casa, lavar um banheiro, arrumar uma casa, se tu faz hoje, amanhã tu tá de cama. Eu digo isso porque, por mim, né, de 2 anos para cá, eu sinto que eu tô mais debilitada ainda com o passar dos anos. E tipo assim, a fibromialgia, ela não leva a óbito, mas a gente percebe, eu digo isso comigo, ela vai nos matando lentamente. Entendi. Porque a partir do momento que tu não consegue mais ter uma qualidade de vida, tu não consegue estar em reuniões familiares, tu não consegue mais trabalhar. Eu tinha uma vida ativa, eu era uma pessoa super elétrica, né? Eu fazia serviços pesados mesmo, eu gostava. Tipo, eu subia em árvore, eu cortava galho, eu limpava meu quintal, entendeu? E hoje eu não aguento mais. E principalmente é quando tem mudança de tempo. Antes era só no período do inverno que eu sentia muitas dores. Agora, quando é o período do verão, eu sinto a fadiga. No inverno é as dores e no verão é a fadiga também junto com as dores. Eu fico extremamente cansada, eu fico mais deitada quando está muito quente. Tudo que eu vou fazer alguma coisa eu já fico cansada. Tipo assim, no dia que eu lavo o banheiro, no outro dia é de cama. Então, todos os fibromialgicos, né, a maioria são assim, né? Infelizmente, é uma doença uma síndrome que ela vai matando a pessoa lentamente. Entendi. Né? E, infelizmente, a sociedade, os familiares não entendem, porque os amigos, que antes era acostumado te ver, te convidava para passeios, e hoje a pessoa está indisposta, não consegue mais ir para passeios, e aí vai perdendo os amigos, os familiares vão se afastando, o cônjuge muitas vezes são abandonados quando descobre a doença. Então, assim, é muito doloroso para quem tem fibromialgia. Lene, eu já ouvi de várias mulheres que falam assim que às vezes os maridos falam que é frescura, né, que é coisa da cabeça da mulher. Eu tenho ouvido bastante isso entre as mulheres com fibromialgia. Isso é uma realidade enfrentada, né,
pelas pessoas diagnosticadas pela fibromialgia, né? Isso. A nossa luta, na verdade, é para que a fibromialgia ela saia da invisibilidade. Entendi. Porque nós temos uma síndrome que é invisível, é uma deficiência invisível, porque a fibromialgia se torna uma deficiência. A partir do momento que tu não consegue mais fazer serviços pequenos, como tu conseguia fazer antes, ela já vai te tornando um deficiente. Entendi. Então, há muitos relatos de mulheres que foram diagnosticadas com fibromialgia, que o esposo abandonou, entendeu? Porque mexe muito também com relacionamento sexual também, entendeu? Entendi. E muitas pessoas não entendem, acham que é frescura, acham que é coisa da nossa cabeça. Muitas são chamadas de Maria das Dores, porque todo dia está com dor. Então, assim, nós somos muito discriminados pela Entendi. sociedade em geral. As pessoas que olham para a gente, principalmente quem olha para mim, não diz que eu tenho fibromialgia, nada, né? que eu tenho lúpus. Só olha pro teu exterior, não sabe o que acontece no seu Então, interior. porque é uma deficiência que ela não vê aos olhos visível. Tu olha e tu não enxerga dor, tu não vê a fadiga, não vê o que a gente sente, porque, além de tudo isso, é dor de cabeça, que sente, é chamada cefaleia, distúrbio no sono, é um sono não reparador, que tu dorme, mas tu acorda com sono, como se tu não tivesse dormido a noite inteira, como se tu tivesse corrido uma maratona a noite inteira, né? Aí vem depressão, vem ansiedade, são muitos problemas que causa, né, a fibromialgia, são muitos sintomas aí. Então, assim, nós somos muito discriminados pela sociedade, infelizmente, né? Então, gostaria de mandar um recado para você que tem um familiar, um conhecido, né? Você respeite, né, a pessoa que sente essa dor e você tente compreender essas pessoas que sofrem na pele o dia a dia a dor, né, da fibromialgia, né, Lene? Uhum. Mas a gente continuar aqui nosso podcast. E o lúpus, Lene? O que é o lúpus? Para vocês terem uma ideia, a Lene, ela é diagnosticada com lúpus e fibromialgia, né, Lene? Uhum. Mas eu gostaria que você explicasse para nós, né, o que é o lúpus. Só para concluir aqui da fibromialgia, sim, Vanderly, nós temos uma lei que foi sancionada em 2019, que é das filas preferenciais e vagas de estacionamento. A gente vai falar na próxima pergunta sobre as questões das políticas públicas. Então entendeu? tá. Então vamos entrar no lúpus. No lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, né, que faz com que as células de defesa que tem no nosso corpo, elas começam a atacar as células saudáveis, né? Elas começam a atacar. E com isso causando inflamações em algumas partes do corpo, em órgãos e tecidos. Principalmente nas articulações, na pele, nos olhos, no cérebro, no rim, no coração e no pulmão. Né? Então, o lúpus é uma doença grave, é uma doença que leva a óbito, né? E tem que estar fazendo o tratamento certinho. Um dos inimigos número 1 é o sol, né? Não podemos sair no sol, pegar sol, porque o sol ele ativa a doença. Eu tenho uma dúvida, por que as mulheres são chamadas de borboletas? Não tem aquela questão? Uhum. É porque sai aquela mancha, o Hashimoto, que sai no rosto da gente em forma de asa de borboleta. Entendi. Então é por isso que... No paciente diagnosticado com lúpus. Uhum. Entendi. Porque assim, tem os dois principais tipos de lúpus, o cutâneo e o erimatoso sistêmico. O cutâneo é aquele que causa lesões na pele, manchas na pele, sai a mancha no rosto, como no meu caso. Eu fui diagnosticada porque saiu a mancha em asas de borboleta no meu rosto, e muitos na época pensavam que era câncer de pele, e foi uma investigação aí, mais de meses, investigando até chegar no diagnóstico do lúpus, né? E tem o erimatoso sistêmico, que é o interno, que ele agride os órgãos do corpo, como o rim. No meu caso, é o erimatoso sistêmico, e além de sair as manchas no meu rosto, agride os órgãos, como no meu caso, já lesionou meu rim, causando a nefrite lúpica.
Lene, eu gostaria de perguntar para você qual é o público mais afetado por essas duas doenças. Se é o homem ou a mulher. Eu gostaria que você passasse para nós qual é o público mais afetado. Mulheres. Né, as mulheres... A cada 10 mulheres, um homem é diagnosticado, né? Então, é uma doença mais predominante no público feminino. Mas também atinge homens, crianças também. Em homens se torna um pouco mais grave, né? Mas se torna um pouco mais complicado, né, do que em mulheres. Nós temos nós temos grupo de WhatsApp aqui de Rio Branco, né, aqui do Acre, tanto de lúpus como de fibromialgia, e tem homens também nos nossos grupos, tanto fibromiálgicos como lúpicos. Entendi. Agora nós vamos para a parte das políticas públicas. Eu gostaria de saber da sua parte quais as políticas públicas de saúde voltadas para os pacientes diagnosticados com lúpus e fibromialgia no estado do Acre. Gostaria que você passasse para nós o que o governo oferece para esse público, né, ter acesso a um exame, ter acesso aos profissionais qualificados, né, reumatologista. Queria que você explicasse para nós como é a vida do fibromialgico e do lúpico aqui no estado do Acre. Na verdade, nós estamos lutando, né, Vanderly, por políticas públicas voltadas às pessoas com lúpus e fibromialgia. No caso do lúpus, está um pouquinho melhor do que a fibromialgia, porque o lúpus tem algumas medicações que alguns pacientes pegam no creme, mas não são todos de lúpus, né? Aí tem um ambulatório de lúpus também, que facilita nas consultas, né? Quem é a responsável é a doutora Adriana Marinho, reumatologista, Conheço, que é a minha médica. Adriana, muito... E tem essa vantagem, né, que o ambulatório ele ajuda muito. Já no caso da fibromialgia, não tem. Tem relatos de pacientes aí de fibromialgia que estão aguardando desde 2019 para ser chamado para consulta na fundação. Então não consegue. Sendo que esse paciente, ele já é da fundação da hospitalar. Ele já faz acompanhamento lá, mas toda vez que o paciente consulta, ele tem que marcar o retorno no posto de saúde, vai para regulação e é uma demora grande. Nós até, acho que foi no mês passado, tivemos uma reunião com o pessoal da Fundacre para ver essa questão, se eles conseguiam reativar o ambulatório de fibromialgia, porque eu soube que em 2018 funcionou, mas foi por poucos meses, acho que 3 meses, né? E se fosse reativado ou criado o ambulatório de fibromialgia, ia facilitar muito para os pacientes, porque pacientes estão precisando voltar para pegar laudo com o reumatologista, precisando de medicação, e até hoje não foram chamados para suas consultas, né? Então a fila é grande, de pessoas A fila é grande porque, assim, tá concorrendo, a partir do momento que ele vai num posto de saúde e ele agenda lá, ele vai ficar na lista de espera. E aí, quando abre vaga para o reumatologista, o paciente fibromialgico vai concorrer com pacientes do estado inteiro, que tem outras doenças reumáticas. Entendi. E isso é uma demora. Tem paciente, como eu te falei, está aguardando desde 2019, outros estão aguardando antes da pandemia ter iniciado e até hoje não foram chamados. Eu tenho acompanhado, né, algumas pessoas com fibromialgia que atrofia, né, as mãos, fica com as mãos todas... Porque se não conseguir um atendimento... Na verdade, mais isso daí, mais é a artrite reumatoide, né? Mas é outra doença autoimune. É outra doença autoimune, mas a fibromialgia também, ela deixa a pessoa incapacitado. Tem relato de pessoas que estão na cadeira de roda, fibromiálgicos que não conseguem mais andar. Então, pessoal, isso é gravíssimo, né? Eu chamo a atenção aqui da CESACRE para que olhe para essa situação, que não é de agora, né, Lene? A gente tem pedido, né, que o Estado dê uma olhada para essa área, né, de especialista, para ofertar mais consulta com reumatologista para esse público, né? Não só para esse público, para vários públicos que precisam de consulta com especialista e não consegue na fundação hospitalar. Lene, por exemplo, se você está com suspeita de lúpus, mas para detectar essa doença, vocês têm acesso ao exame para você ter a certeza que você está com lúpus no público, na saúde pública? Não, porque geralmente a médica ela pede o FAM.
Sim. né? E o FAM, ele é só particular. Ela pede o FAM, ela pede, a doutora pede o anti-DNA, C3, C4, e esses exames ele não tem na rede pública, né? Ele é na rede particular. Tem até um projeto de lei, que se eu não me engano é de 2013, quando tinha a associação estadual, que esse projeto ele foi sancionado e nele está incluindo os exames, né? E também a questão do protetor solar. Só que o protetor solar já tem aí mais de ano que os pacientes não recebem por parte da Secretaria Municipal de Saúde. A gente até teve uma reunião com o ex-secretário municipal de saúde, que era o Frank Lima, foi no mês de julho, para ver essa questão, porque o que a gente quer é que seja feito um cadastramento, porque de lá para cá surgiram novos pacientes lúpicos e precisam ser cadastrados para que a gente possa receber o protetor solar. E aumentar mais e não está tendo essa distribuição de protetor solar, né, para os pacientes lúpicos os exames, né, que ajudam no diagnóstico, infelizmente não tem. Então, se você quiser pagar um exame no particular para você saber se tem lúpus, tu acha que gasta mais ou menos quantos? Olha, eu não tenho uma ideia assim, mas eu acredito que não é tão baratinho não. E outra, Vanderly, a maioria dos pacientes, eles não tem trabalho, não conseguem trabalhar. Não consegue pagar e muitos não recebem um benefício, né? Não recebe. E fica dificultoso. Tem muitos que estão desempregados e esses exames, né, ajudaria muito, né, nas despesas dos pacientes, fora medicações que tem que comprar, que não tem, tipo o caso da fibromialgia, a duloxetina, a pregabalina e outras medicações. Uma situação também que acontece que na Policlínica do Tucumã, eles dispensam a duloxetina. Mas isso, a gente vem ouvindo várias reclamações no nosso grupo de WhatsApp, porque quando chega essa medicação, não dá para quem quer. Os pacientes chegam lá e rapidinho acaba, ou eles vão e tem funcionário que diz que não tem, outros vão e conseguem pegar. Então, isso é uma luta que a gente vem desde alguns tempos aí para ver se regulariza essa situação. Eu não sei porquê a remessa que vem é pouca, eu não sei, mas quando chega, os pacientes avisam no grupo, gente, chegou do duloxetina. Muitos pacientes, quando chegam lá, já não tem mais. Não tem mais, né? Lene, a gente vai para um ponto aqui que eu gostaria de lhe perguntar também, para você explicar para nós, né? A gente vê um governo do estado que fala muito em salvar vidas, né? Que é pela vida, mas tem uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu tenho presenciado muitas pessoas diagnosticadas com lúpus indo a óbito, e muitos deles indo para a máquina de hemodiálise porque não conseguem os imunossupressores, que nem o micofelato de mofetila, de sódio, azatioprina, entre outros que é receitado. E assim, eu não entendo que a gente tem um governo que fala em salvar a vida e que é pela vida e deixa essas pessoas nessas situações, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa situação, porque eu não entendo por que o governo prefere deixar o paciente tipo uma máquina de hemodiálise, que eu tenho acompanhado. Primeiramente, tem que dar qualidade de vida para o paciente, né? Se tivesse o medicamento, né? Mas o Estado poderia simplesmente fazer um protocolo que foi prometido, né? Que eu até acompanhei, né, essa reunião, até hoje esse protocolo não saiu. O protocolo é o seguinte, pessoal, para o Estado, né, poder comprar esse remédio de alto custo, né? O micofelato de sódio, mofetila, para os pacientes com lúpus. Mas até hoje esse protocolo não saiu e muitos pacientes não têm acesso a esses medicamentos. Quando eles não morrem, vão para a máquina de hemodiálise. E acontece que o medicamento é muito mais barato do que manter um paciente na máquina de hemodiálise, né, Lene? Que custa quase R$5.000 por mês. Eu gostaria de entender, Lene, por que o Estado prefere deixar o paciente numa máquina de hemodiálise, muitas das vezes deixar o paciente morrer, do que dar assistência? Porque constantemente eu te vejo lutando para que o protocolo seja implantado no Estado e vocês não são ouvidos. Meu amigo, essa é uma pergunta boa, né? E é uma pergunta que não quer calar. Nós gostaríamos de entender. Você mesmo é conhecedor, você é um parceiro nosso, né? Eu não te conheço, né, desde agora.
desde muitos anos, desde quando tinha a associação estadual, né, que quando eu ia para as reuniões na Câmara dos Vereadores com a presidente da associação, né, estadual que tinha, você sempre estava lá dando apoio lá para a gente, e você é sabedor que o ano passado nós tivemos uma reunião, eu, você e a doutora reumatologista Adriana Marinho, né, que é responsável pelo ambulatório de lúpus na Fundacre. Tivemos uma reunião com o ex-secretário Alisson Bistene, justamente para falar sobre essa questão, né, do micofenolato de mofetila. E lá na reunião ficou acertado, né, que ia se criar um protocolo, incluir até a doutora Adriana, né, para essa questão da compra da medicação, porque é uma luta que a gente vem travando aí bem uns 6 anos. Eu, na verdade, quando o lúpus lesionou meu rim, que causou a nefrite lúpica, foi em 2014. Aí eu fiz, a azatioprina não segurava mais meu rim, tentei a pulsoterapia com ciclofosfamida, ainda fiz 13 sessões, não serviu. A doutora passou o tratamento com micofenolato, foi o que teve sucesso, está mantendo o meu rim funcionando. Micofenolato de mofetila. De mofetila, né? Mas tanto faz o de soja como o de mofetila serve. Faz o mesmo. Mas ela prescreve o de mofetila, né? Micofenolato de mofetila. E é uma briga, porque a gente tem que entrar com ação judicial contra o Estado para pegar essa medicação. E demora meses e até ano, porque quando o juiz dá a sentença, o Estado pede um prazo para recorrer, depois pede outro prazo. E eu já passei, sem brincadeira, meu amigo, 1 ano e 6 meses sem essa medicação. Sim. O meu rim já estava funcionando 40% por aí assim. Já estava perdendo a função renal. Já estava perdendo a função renal. Graças a você e outros colegas que me doaram medicação, você não me doou só uma vez, quando eu recorri, Vanderly, me socorre, eu estou precisando. Você deu um jeito e conseguiu doar para mim, né? E como para outras colegas. Senão, eu teria ido para a máquina fazer hemodiálise. Então, é uma pergunta que não quer calar. Por que que não se cria esse protocolo? Sai muito mais barato para o Estado, tem menos gasto do que um paciente perder a função renal. O Estado tanto vai perder se o paciente for um funcionário público, né? E o paciente vai para a máquina, vai ter mais gastos para o Estado. É porque gasta com medicamento. Isso. Gasta com a... Eu só sei que vai dar em torno de 4, quase 5 mil reais por mês. E não é nem essa questão de pagar o tratamento, a questão é preservar a vida, dar qualidade de vida para o paciente. É uma coisa assim que não entra na minha cabeça, porque eu acompanho constantemente, né? Pessoas que ficam pedindo socorro, né? Atrás desses medicamentos para a filha, para o esposo, para diversas pessoas que têm lúpus, né? E eu acompanho essa dramática, né? Das pessoas que têm doença autoimune. Então é muito complicado. Aqui a gente está mostrando, pessoal, a realidade que é a nossa saúde, que não é mostrada, né? na nossa imprensa, que deveria ser mostrado, né? E aqui está o relato de uma pessoa que tem os 2 tipos de doença, que praticamente estão abandonadas pelo poder público, né, Lene? Tem poucas coisas que fizeram, mas pelo que eles necessitam não é nada, né, Lene? É verdade. Então, é complicado a gente ver a nossa saúde, né, a cada ano que se passa, piorando, né, a situação. E assim, Vanderly, as médicas reumatologistas, elas não estão mais nem querendo muito atender um paciente que já está com nefrite, que foi diagnosticado com nefrite lúpica. Por quê? Ela prescreve a medicação, que é para o tratamento, o micofenolato, e aí não tem. Não tem. Aí o paciente, muitos vão a óbitos. Esse ano já tivemos 2 óbitos de 2 pacientes que tinha nefrite lúpica, e por não conseguir pegar a medicação micofenolato de mofetila, elas foram a óbito por complicações do lúpus. Eu fiquei muito triste, arrasada, porque as 2 entraram em contato comigo, me pediram socorro e disseram, né, Lene, vê se tu consegue uma doação. Infelizmente, quando eu consegui a doação, já foi tarde. A paciente foi grave para o hospital, e aí o lúpus causou outras complicações em outros órgãos, e infelizmente a paciente foi a óbito. Então, assim,
é uma coisa que é triste, porque tu vê os teus colegas indo a óbito, né? Porque não tem uma política pública voltada para esses pacientes, né? Eu mesmo sou uma, Vanderly, quando a minha medicação está acabando, eu já entro em desespero. Eu já fico, meu Deus, eu preciso... Aí ligo para você mesmo, muitas vezes eu te liguei, né, para conseguir, porque a gente entra em desespero, porque tu pensa o quê? Meu Deus, eu vou para a máquina. Se eu não conseguir o remédio, é máquina ou é morte. Então, é dolorido a máquina ou a morte, ou o lúpus, ele agride algum órgão, né? Então, assim, a gente vive em desespero. Nós vivemos lutando pela vida. É uma batalha pela vida. Os pacientes de lúpus aqui do Acre, né? Então, assim, a gente quer pedir que o poder público olhem para essas pessoas que têm lúpus, que têm fibromialgia, né? Enxergue, olhe para nós, criem políticas públicas voltadas para essas pessoas, porque nós estamos pedindo socorro. Nós não temos para quem recorrer. Vamos para um lado, não dá certo, vamos para outro, só tem negativas. Então, precisamos que o poder público, que o nosso governador, né, que a CESACRE, ela tenha um olhar mais carinhoso, mais humanizado, que tenham empatia pelas pessoas que têm lúpus e também os que têm fibromialgia. Lene, assim, nós estamos chegando já na reta final do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse o último recado, né, para nossas autoridades, para a população, né, em si também, né, sobre os riscos dessas doenças, né? Eu gostaria que você deixasse um recado para o MP, Promotoria da Saúde, para o nosso governador, para a CESACRE, para a Censa também, né, Secretaria Municipal de Saúde, que também tem parte nisso, que poderia melhorar muito a vida da pessoa com fibromialgia e lúpus, né? Eu queria que você deixasse o teu último recado para todo mundo, né? Para a sociedade, para os órgãos competentes que deveriam agir em apoiar vocês. Primeiramente eu quero pedir, né, à sociedade em geral, os familiares, se você tem um familiar, se você tem um amigo, um conhecido que tem lúpus, que tem fibromialgia, procure entender mais essa pessoa. Não julgue ela, pois só nós sabemos o que nós passamos. Nós já se auto-julgamos pelo fato de ter a doença e você não conseguir fazer o que você fazia antes. Já temos depressão, muitos, né, crises de depressão, porque no dia que tu tá ruim, que tu quer fazer alguma coisa e tu não consegue, tu fica mal. Sim. Né? E quando tu tem uma melhoria, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, não julgue. Apoie essa pessoa. Essa pessoa, ela precisa de apoio. Não precisamos de julgamento. Se não há cura, mas que pelo menos haja um respeito por parte da sociedade, né? E quero pedir aqui às autoridades, os parlamentares, que criem políticas públicas para esses doentes, lúpicos e fibromiálgicos. A CESACRE, junto com o governo do estado, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, tem um olhar diferencial mais para esses pacientes, para esse público, porque nós não somos pouco, nós somos muitos. Né? Tem uma faixa aqui, que aqui no Acre, a gente baseia pelos grupos de WhatsApp, tem uns 500 pacientes fibromiálgicos e lúpicos, fora os dos municípios também. E fora, né, os que não estão diagnosticados. Fora aqueles que, né, ainda não fecharam diagnosticados, e outros que não fecharam o diagnóstico, e outros até mesmo que têm a doença, têm sintomas, mas que ainda não procuraram um médico especialista para receber o diagnóstico. Né? Então, eu quero fazer esse pedido. Olhe para nós estamos pedindo socorro, nós precisamos que os nossos parlamentares, que nós colocamos aí no poder, olhem para nós, tenham um olhar diferencial para as pessoas que têm lúpus e fibromialgia. Nós estamos sendo os invisíveis aos olhos de vocês. Então, comecem a enxergar nós, tenham empatia por essa causa. Lene, eu gostaria de agradecer, viu, a sua presença, você ter vindo aqui, né, nos relatar essa situação dramática que é das pessoas com fibromialgia e lúpus no estado do Acre. Creio que não seja diferente em alguns estados também, né, no Brasil, mas principalmente na região norte, né, que eu acho que temos uma dificuldade maior, né, que eu tenho pesquisado, não só na questão de lúpus, entre outras doenças.
E eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que não foi fácil para você se deslocar de onde você mora para chegar até aqui, né? E dizer muito obrigado, viu, pela sua presença, tá? Se você quiser dizer mais alguma coisa. Não, eu que te agradeço, meu amigo, pelo espaço cedido aqui, né, na estreia do teu podcast, né? É um prazer estar aqui e obrigado mesmo pelo espaço cedido para que a gente pudesse estar relatando a situação dos pacientes fibromialgicos e lúpicos do estado do Acre. E desejo sucesso. Obrigado. E também quero pedir às pessoas que têm suspeita, né, de fibromialgia, que sente fadiga, dores, sente os sintomas, procure um especialista, um reumatologista, para que você possa receber o diagnóstico e vir somar força com a gente. Muito bom. Então, hoje recebemos a nossa convidada Lene Queiroz, né, que falou um pouco sobre a fibromialgia, o lúpus. E você que tem algum problema de saúde, se você quiser relatar para a gente, quiser nos mostrar, né, se quiser vir aqui também e ser entrevistado, é só você me ligar no telefone 999-518673. Esse é meu WhatsApp também. Então, nós estamos aqui para receber você, para mostrar também algum vídeo que você tem sobre alguma denúncia da nossa saúde pública, que vai de mal a pior, né? Então, é isso. Eu gostaria de dizer muito obrigado a todos, né, pela audiência.